Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar desse trabalho, né, trabalhinho velhinho, né, de 95, velhinho, né, mais ou menos velhinho, de 95, mas acho que é um trabalho bastante bacana, que eu estava lendo algumas coisas, encontrei esse trabalho, e eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre ele, né. Então, o trabalho é um índice de saciedade comum, um índice de saciedade para alimentos comuns. Bem, basicamente nessa época aí, na introdução, os autores já falavam que comparando o período, de praticamente 82, né, para lá, ele falava nos últimos 10 anos, quer dizer, isso de 82 mais ou menos até 95, falava: "Nos últimos 10 anos, o problema da obesidade e sobrepeso tem aumentado". Mal sabiam eles, né, que hoje, em 2022, isso continua sendo uma realidade. Mas aí eles comentam na introdução, dessa questão do balanço calórico, da questão energética, mas aí eles colocam o seguinte ponto: bem, nem sempre, quer dizer, não dá para dizer que o conteúdo calórico do alimento representa o comportamento fisiológico dele, porque outras coisas, no final das contas, pode determinar, além das calorias, né, como esse alimento vai mexer com, interagir com a genética, vai interagir com o apetite, etc., pode estar influenciando aí, no final das contas, o bojo total, embora a gente sabe que caloria é um aspecto fundamental, mas outros, né, alteração de outro sistema poderia estar envolvido. Então, aí ele diz, olha, eles dizem, olha, esses autores, praticamente não existe aí estudos, né, sobre saciedade. Então eles resolvem, a ideia do trabalho dele é produzir um índice de saciedade válida para alimentos comuns. E aí eu vou falar algumas coisas e depois a gente vai para as figuras, tá? Para não ficar muito louco. Bem, basicamente eles usam 38 alimentos separados, né? E esses alimentos, para ter um índice, eles fazem algumas coisas. Por exemplo, eles usam a ideia de 200.000 quilojoules, né? Ou 240 calorias. Então, todos os alimentos, independente da quantidade, claro, né? Os menos calóricos vai precisar de mais quantidade, os mais calóricos, menos quantidade, mas todos eles compõem porções de 240 calorias. E aí, a partir daí, ia criar um índice, mas tendo como referência uma porção de 240 calorias, o pão branco. Então, eles pegam o pão branco, fazem um índice de saciedade do pão branco e depois usam o pão branco como referência. Em que sentido? Eles vão calcular o índice de saciedade de, vamos dizer, por exemplo, da batata que tem aí, né, da batata cozida, é, em termos percentuais, quantos por cento a mais ou a menos a batata tem de índice de saciedade em relação ao pão branco. Então, o pão branco é 100% de índice de saciedade, e aí, depende do alimento, vai ser mais ou vai ser menos, tá? Então, basicamente, eles fazem isso, né? Criam, vou mostrar para vocês, então, eles criam a estratégia de usar uma quantidade fixa, perdão, de calorias, tendo o pão branco como base, e aí eles vão avaliar, né, vão formar uma curva de saciedade, a gente vai ver, né, então eles pedem para a pessoa comer essas 240 calorias, de 15 em 15 minutos por 2 horas, eles vão coletando pontos de saciedade para fazer esse índice, tá? Tanto o pão branco, que é a base, como os outros. E depois de 2 horas, esses indivíduos poderiam comer alguns alimentos testes é, à vontade, claro, para eles monitorarem, né, as relações que tinham. Será que um alimento que induziu maior saciedade, ele levaria a um consumo maior de menos calorias, né? Então, o primeiro objetivo deles era, sim, promover aí a lista de saciedade, um objetivo secundário era ver essas coisas aí, por exemplo, de como esses alimentos acabavam influenciando consumos de alimentos posteriores. Tá, okay? Então, aí eles pegam, outra coisa importante, que eles avaliam os alimentos, né, em 6 grupos: frutas, panificados, depois vocês vão ver em inglês, né, traduzir como panificados, salgadinhos e doces, cereais matinais, alimentos ricos em proteína, alimentos ricos em carboidrato e frutas, tá? Então, vamos lá, só para a gente entender melhor. Então, isso aqui, essa tabela 1, ela tem 3 partes, só para vocês verem o que tem no trabalho que é bacana. Então, eles pegam, por exemplo, frutas, né, uvas, e aí eles falam a variedade, falam o jeito que foi preparado, se foi preparado. Por exemplo, aqui donuts, né, donuts com canela, se não me engano, né, comprado no supermercado, no mercado, preparado dessa forma aqui. Ok? Então, é legal porque, lógico, o objetivo desse trabalho, mãe, depois a gente está recomendando para os nossos clientes aí
alimentos que causam mais ou menos saciedade, então eles, lógico, eles oferecem aí, a questão da preparação. Então, no trabalho existem os 38 alimentos, em termos de preparação, eles estão lá, eu só coloquei essa tabela para a gente ver, ok? E aí, também tem uma outra tabela, onde estão todos os alimentos, então, em relação à quantidade que foi consumida para, né, em gramas, para conseguir os 200, as 240 calorias, e quanto que tinha em cada um, em termos de gramas, de gorduras, proteínas, carboidratos, sendo açúcares, amido, fibra e água, tá ok? Então tem essa tabela aí também lá, são as características de cada alimento. E aí, o que eles fizeram? Não, eles usaram, por exemplo, uma escala analógica visual, né? Então eles consumiram as porções, a parte do consumo foi orientada a consumir isso em torno de 10 minutos, com um pouco de água para ajudar, né? E aí eles avaliaram a partir daí, como eu já falei, de 15 em 15 minutos, então extremamente faminto, pouco faminto, sem fome em particular, satisfeito, extremamente cheio, satisfeito, né? Então, escala subjetiva. E aí, como eu falei, por 2 horas, isso aqui já tendo o pão branco como exemplo, né? Então, é o pão branco em 2 ocasiões diferentes para ver como a curva era similar. Mas, repara que eles foram coletando pontos, né? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 115, 90, 10, 100, 105 e 120, tá? Então, eles fazer isso para eles calcularam a área sobre a curva. Então, eles pegaram a área sobre a curva de todos os alimentos, né, e dividiram pela área sobre a curva de saciedade do pão branco e fizeram por 100 para achar o índice. E basicamente, olha que legal que eles acharam aqui, ó, o score. Essa é a alma do trabalho, né? O score. E aí, olha que coisa que a gente repara. Os alimentos que mais causaram saciedade foram aqueles ricos em carboidrato, mas basicamente, repara, vamos ver. Quando a gente fala rico em carboidrato, aqui depois tem outras figuras que eu peguei fora do trabalho, mas que são referentes a esse trabalho na internet, basicamente, quando a gente fala rico em carboidrato, eles têm bastante carboidrato, em termos, por exemplo, de fibras, né? Carboidrato, amido, fibras. Então, olha, você vê aqui, os carboidratos, alimentos são bem ricos em carboidratos, alimentos têm fibras, alimentos proteicos e, claro, aqui frutas também, água, né? Por outro lado, olha só aqui, ó, croissant. Então, só para ter uma ideia, o alimento que teve o maior índice de saciedade foi a batata cozida, e o alimento que teve o pior índice de saciedade foi o coração. Então, esses aqui mais gordurosos, né, aqui apresentaram um índice de saciedade menor do que, por exemplo, esses que eram ou ricos em proteínas e principalmente esses aqui que tinham mais carboidrato, sendo que a correlação aí, né, a gente vai mostrar os gráficos, mas a correlação que deu positiva foi, por exemplo, conteúdo de proteína, fibra e água, e carboidrato, mas não chegou a dar positivo porque eles dividiram em fibra e, desculpa, açúcar e amido, e não deu diferença, mas, né, quase atingiu a estatística. Mas essa é a tendência, olha que interessante, né? Então a gente realmente pensa assim, o alimento com gordura, né, muitas vezes é aquele que vai dar mal saciedade. Ele pode talvez dar saciação, quer dizer, interromper aquela refeição, mas a saciedade dele é a mais baixa, olha aqui, ó, que interessante, né? Então, para explorar então, todos os alimentos aqui, né, e o índice de saciedade. E aí está aqui, né? Então, claro, isso aqui é percentual de saciedade em relação ao pão branco. Pode ver que todo final aqui de grupo, ó, são 6 grupos, todo final de grupo tem um pão branco aqui, ó, pão branco. E aqui, para quem quiser depois olhar com mais calma, tem, lógico, porque aqui às vezes a barrinha dificulta, quanto exatamente é aqui o Albran, né? Quanto exatamente está batendo no Albran? Eu sei que está entre 100 e 200. Aí quando você vai aqui, ó, você vai no Albran, e se você vê que o Albran, na verdade, deu 151, né, de score em relação ao pão branco, né? Então deu 151. Aqui é a média do grupo. Então você vê aqui, ó, o grupo, né, que deu mais alto em valor absoluto, é o das frutas, alimentos ricos em carboidratos segundo, de modo geral. Aqui já praticamente junto, empatando aqui, é a mesma coisa praticamente, acho que não tem diferença, né? Não dá diferença estatística daqui para cá. As proteínas, e aí depois vem lá os cereais matinais, os lanches e confetes, então pão branco, né, o pão branco então aqui, a Mars Bar, amendoim, iogurte, batata chips, sorvete, jelly beans, pipoca.
E finalmente aqui, ó, croissant, bolo, chocolate, se não me engano, donuts, cookies e crackers. Olha aqui, olha que interessante esse trabalho. Quer dizer, esses alimentos aqui, então, é a mesma figura, só que aqui, né, com números. Alimentos que dão menos saciedade, alimentos que dão mais saciedade. E aí, alguns dados, né? Então, a saciedade teve uma correlação inversa com a quantidade de energia, ou seja, você sacia mais, você come menos, né? E o peso da comida foi menor. Ok, faz tranquilo isso. Aqui, houve uma correlação entre o score de saciedade e o tamanho da porção. Em que sentido? Por exemplo, carboidrato que deu maior score, fruta que deu maior score, você precisou comer mais quantidade absoluta de fruta, tá? Então não confunda. Aqui, ó, aqui é a área sobre a curva da saciedade do grupo, de cada alimento, dos 38 alimentos, a área sobre a curva, né? Então, quanto maior era a saciedade, então aqui, quanto maior era a saciedade, menos eles comeram na refeição posterior, ok? Isso é uma coisa. Então, menos eles comeram. Aqui é outra coisa. Aqui é para atingir os 240 quilojoules, os 1000 quilojoules, 240 calorias, eles precisaram comer mais do alimento, então tem uma correlação positiva, as outras duas são negativas, tá? Aqui é a correlação positiva porque eles precisaram comer mais do alimento menos calórico e menos do alimento mais calórico, ok? Olha que interessante, né? O score de saciedade teve uma correlação negativa em relação à palatabilidade, ou seja, quando a gente pega lá os doces, os bakers, os mais ricos em gordura, eles têm maior palatabilidade, mas tem um score menor de saciedade, ok? E aqui é aquilo que a gente falou, ó, em relação aos conteúdos dos alimentos. Você vê a gordura, correlação negativa e com a saciedade, como já dava para suspeitar, proteína, correlação positiva, fibra, correlação positiva e alta correlação positiva. O carboidrato aqui não atingiu significância, mas com tendência, né? Porque quando você dá o grupo, você vê ali alguns alimentos com tendência. Agora que a gente tem a mesmo tipo de informação, essas informações, essas imagens aqui, tá? Elas não são do trabalho, são imagens que foram encontradas na internet a partir do trabalho. Eu coloquei porque, às vezes, né, em termos de visualização, você olha aqui, por exemplo, é meio, né, meio assim, para quem. Nossa, é que eles fizeram alguns dos alimentos, acho que eles não colocaram todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Colocaram só 17, mas só colocaram alguns alimentos aqui com o seu percentual de saciedade em relação à saciedade do pão branco, tá? Alguns aqui. Aí outras formas de apresentar, olha, aqui eles mostram de um outro jeito, né? Mostrando aqui os proteicos, qual foi o índice de saciedade, daqueles que eram ricos em gorduras, confeitos e tal, um de saciedade menor, e aí os outros, né? A batata, os ricos em carboidrato aqui, né? Então, em geral, mais de 60% de carboidrato, olha aqui, maior, tá? Que é o que eles colocam aqui, né? Então, por exemplo, uma outra forma de ver aqui separado, né? Então, por exemplo, proteína, né? Carne vermelha, o peixe branco, os alto índice no caso do peixe branco, aqui de saciedade, os da gordura separados por gordura menor, os com carboidrato, né? Que a gente viu lá, tem um índice de saciedade maior, junto vem frutas, carboidratos, né? Aqui só que aqui ele divide, né? Ele separa, por exemplo, naquela mistura de carboidratos, lá ele faz uma divisão um pouco diferente, colocando refinado, né? Então, porque lá outro tinha frutas, grãos, ele coloca refinados, não refinados, então ele faz uma outra análise dos mesmos alimentos para talvez tentar dar uma outra organização que pode ser para você mais fácil de ver, tá? E aqui os palatáveis, que lá no trabalho o hiperpalatável, eles consideram principalmente com gordura, claro que ele tem carboidrato, mas tem um componente maior de gordura, e aí qual era o índice de saciedade deles. Então, dos palatáveis, a pipoca foi maior e o croissant menor. Na verdade, o croissant foi o menor de todos, enquanto a batata foi o maior de todos. Né? Então, até brinquei, achei essa imagem do Thor aí, né? Do Endgames lá dos Vingadores, o Thor um pouco fora daquele shape habitual dele. E achei engraçado que ele está comendo sorvete, né? E se a gente for ver o ice cream lá no trabalho, né? O ice cream aqui tem um baixo índice de saciedade. Então, será que. E aí, se você reparar aqui, tem uma relação negativa entre saciedade quando se come, né? Quer dizer,
alimentos que têm saciedade menor, como sorvete, você vai comer mais. Então, aqui o nosso amigo Rei do Trovão, ele está comendo, ele vai provavelmente comer mais sorvete, porque a saciedade é menor. Então, esse trabalho, como eu disse para vocês no começo do vídeo, é um trabalho antigo, mas é de um tema, uma atualidade bastante presente, né? Porque a gente sempre está falando que como, sei lá, antes do exercício, como quando estou fazendo uma dieta hipocalórica, para não ter fome, para controlar melhor a minha sensação de fome, né? Que me deixa mais saciado. E muitas vezes o pessoal, corta carbo, corta não sei o quê, ou aumenta isso, ou diminui aquilo, enfim. E esse trabalho, pelo menos, é óbvio que quando você vai fazer uma análise de uma dieta, tem, como eu já falei, a caloria, uma série de outros fatores, inclusive a saciedade, o efeito glicêmico, enfim, a gente pode considerar vários fatores. Mas, concernente, né, em relação à saciedade, esse trabalho dá uma ótima direção para a gente ter uma coisa para começar a trabalhar com isso, né? Então, a gente sempre fala muito de saciedade, 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 e esse é um trabalho bastante comentado na net aí, sobre saciedade, tá ok? Espero aí que você tenha gostado. Leia o trabalho, se você colocar na internet, ele é antigo, você baixa ele fácil, né, para dar uma explorada direitinho na metodologia, como eles fizeram, vale a pena, tá ok? Eu quis trazer para você aqui no canal, porque a nossa ideia no canal é sempre trazer uma coisa bacana aí para fomentar a discussão, fomentar a curiosidade, e claro, dentro dos temas do canal que te interessam, você vai atrás daqueles que te interessam. Mas, de qualquer forma, deixo aí a disposição, como eu sempre falo, né? Comente, pergunte, vamos interagir aí no canal, tá ok? Então, CCC, curte, comente, compartilhe, deixe seu like, isso aí ajuda bastante o canal, a gente sempre fala isso, mas né? Os vídeos precisam bombar mais, tá ok? E até um próximo vídeo, é sempre um prazer. Tchau, tchau, abraço.